às vezes a gente pode amar muitas coisas. A gente pode amar pessoas, amar coisas, amar hobbies. E isso, cara, isso não é pecado, isso não é errado. Até porque a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que amar as nossas coisas. Agora, priorizar as coisas, eu acho que acaba prejudicando, sim, muitos jovens. Então, em vez de priorizar algo como fonte principal da sua existência, a gente usar esses elementos para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Por exemplo, se eu gosto muito de tocar, eu vou usar esse amor que eu tenho por tocar para glorificar o nome do Senhor. É colocando sempre Deus no centro. Eu faço isso, eu tiro foto, né, Lucas? Glória, tiro foto para a glória de Deus. É sempre ter a mentalidade que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, muitas pessoas podem até dizer, mas vocês vivem num casulo, vocês vivem muito preso, porque vocês não fazem o que vocês querem. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que somos livres, somos libertos para fazer tudo que a gente quer. Pai do Senhor, meus irmãos que acompanham o podcast Blereanos, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui com a irmã Ruth. A paz, Senhor, juventude, tudo bom com vocês? Estavam com saudade da gente, porque passou dois podcasts sem ter um do Blereanos normal, isso? teve dois no News. E hoje a gente tá eu acho que é o 17º, 16º episódio do Blereanos. Estamos, né, a gente tá bem na fita, viu? E hoje a gente vai ter um episódio legal. Hoje vai ser chuva de Bíblia, chuva de né, hermenêutica, esse linguajar que todo mundo gosta, né? Professora de teologia. Que essa igreja só tem teólogo. E assim, o tema de hoje, peraí que eu já apresento a pessoa. O tema de hoje é Jovens Sois Fortes, que é baseado em 1 João 2, 14, 15, 16, 17. Jovens sois fortes, jovens já venceste o maligno. E forte é o quê? É igual o irmão Jonathan Alves, que está 5 horas da manhã na academia? Não é esse tipo de forte. É jovens sois fortes na palavra de Deus, jovens sois fortes nas escrituras. E quem vai bater um papo conosco hoje sobre esse tema, sobre essa passagem da epístola de 1 João, é nossa irmã Débora Souza. Seja muito bem-vinda ao Blereanos, irmã Débora. Vamos dar continuidade aqui. Bastante esse assunto aqui no nosso podcast como hoje. O pessoal gosta aqui que eu fale, é o quê? Vamos o quê? Elucidar. Elucidar os fatos aqui hoje a respeito dessa epístola de João. Seja bem-vinda ao Blereanos, Débora. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. A gente mandou uma Pai a todos os blereanos, que Deus abençoe vocês. Será um podcast abençoado. Pois é, e assim, o Novo Testamento, principalmente a parte final dele, é algo que teoricamente não é tão explorado, às vezes pelo fato de ser muito complexo, muito difícil, principalmente Apocalipse. Mas o tema de hoje, a gente vai falar sobre a epístola de 1 João, que tem lá descrevendo Jovens Sois Fortes. Aquele versículo que a gente raramente não, diversas vezes a gente vê em congresso de mocidade. Todo jovem culto de jovens, todo retiro de jovens, tudo que for de jovens, a maioria é esse tema. Se e você assim, é um jovem que nunca ouviu esse versículo, meu Deus. Porque às vezes tá lá só o Jovens Sois Fortes, mas às vezes não sabe o contexto desse versículo, não sabe o que ele de fato quer dizer, o que ele quer passar para os jovens, para os pais, para os filhos. E a irmã Débora aqui, ela vai trazer um pouco do contexto desse versículo para a gente. E assim, já começando a perguntar aqui, como é que a gente consegue contextualizar essa primeira epístola de João até chegar nesse versículo? Como é que a gente vê isso aí? O livro de João é um dos meus livros favoritos, tanto os 5 livros que ele escreve, porque eu acho que João ele tem uma didática muito boa para conversar. E principalmente nesse livro que a gente está falando, que é a primeira epístola de João, que vai tratar sobre a verdade, a justiça e o amor. E principalmente sobre o pecado em si na nossa geração. Então ele vai citar todas as classes numa oposição para a gente falar um pouquinho sobre a santificação em Deus. Assim,
como é que a gente consegue diferenciar o Evangelho de João para a Epístola de João, para a gente entrar nesse contexto? O Evangelho de João vai tratar mais acerca dos milagres que Jesus fez. O Evangelho de João vai citar alguns milagres, até um pouco diversos dos outros evangelhos. Então ele se destaca também. E as epístolas é mais doutrinários. Isso. Assuntos mais doutrinários relatando para o povo, para a criança, para pai, para filho. Até para a criança tem, não escapa jovem, ninguém do moído, né? E tem até o Apocalipse também, que é das coisas futuras. Pois é. Aí, vamos lá, se tratando do versículo, do primeiro versículo, né? Que a gente... Jovens, eu lhes escrevi porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Como você descreveria pra gente um jovem forte? A gente hoje, como Sampaio como eu já falei falou, aqui, ó. A gente tem uma mente, né, que o jovem forte é aquele que não perde um dia na academia, mas não. O jovem forte é forte em Cristo. À luz da Bíblia, né? À luz da Bíblia, somos fortes em Cristo Jesus. Até porque muitos salmistas até falaram, o Senhor é a minha força. É Ele que dá a resistência para ir contra o pecado. É importante dizer isso. A força, qual é o propósito da força? É vencer as tentações, sobre o pecado. Então, qual é a maior dificuldade que você acha que um jovem que quer ser forte, que está se fortalecendo, na verdade ele é forte, né? Ele só não sabe ainda, às vezes. Qual a maior dificuldade que você acha que eles enfrentam? Que nós enfrentamos, na verdade, né? Hoje em dia a gente vive num liberalismo muito grande, numa sociedade que é completamente corrupta e idólatra. Então eu acho que uma das maiores dificuldades que o jovem cristão sofre é isso, é vencer o pecado, vencer a iniquidade, porque hoje em dia tudo é normal. Hoje tudo a gente é liberado. Se baseando no contexto de hoje, já uma pergunta que eu queria fazer, como é que estava na época lá que João escreveu essa epístola, principalmente esse versículo aí, como era o contexto daquela época para ele? Jovens, venceste o maligno, jovens, pais, façam isso, pais, não ameis o mundo e nem nada que o mundo há. Para quem ele estava direcionando, de fato, Sim. Contextualizando para a época esse ele direciona a toda a igreja. Como eu disse, tem até os filhinhos que retratam sobre crianças mesmo. Então, retrata para filho, para jovem, para adulto, sobre a separação da corrupção, tipo, separar do mundo. Então, já havia uma contextualização de o povo querer se envolver com o mundo, porque é normal, mas não é. A gente vê que o pecado é uma essência nossa. A gente vive no pecado, a gente nasceu do pecado. Mas quando tornamos filhos de Deus, então a gente tem que se separar desse pecado. Então, no tempo de João também tinha o povo querer se misturar ali com o mundo e achar que é normal. Então, ele faz até a comparação que Deus é luz. E se a gente é luz, a gente não se mistura com as trevas. Do mesmo jeito serve para... Gente, a Bíblia é muito atual. A Bíblia serve muito para hoje. É interessante isso com o passar dos anos, os séculos, isso. Desde que a Bíblia foi escrita e até hoje. É sempre a mesma tecla, a gente vê que é um livro bastante atual, principalmente nessa questão de pregar contra o pecado, de pregar contra concupiscências que está escrito lá. É um livro bastante atual e nesse versículo de João ele deixa bem explícito essa questão também. Isso. Mas assim, o que seriam essas coisas que estão no mundo, como se diz o versículo? Assim? O que seriam essas coisas? Não as mesmas coisas que estão no mundo. É o quê? Especificamente para a nossa juventude aqui, o nosso adolescente, o nosso jovem, ele entender de fato, né, deixar bem explícito assim na testa dele, que as coisas do mundo. O que é isso? Escrever na tábua do teu coração. Luxúria, vaidade, fornicação, adultério. Às vezes a gente pensa que isso é uma realidade distante, mas não, é uma realidade que fica muito próxima da gente. É algo que precisa ser pregado dentro da igreja, né? Muita verdade. Às vezes a gente pensa que é algo muito distante. Por exemplo, fornicação, a gente acha que é algo muito distante, mas não. Às vezes tem jovens dentro da nossa igreja que lutam contra isso. Luxúria, vaidade, tem jovens que lutam contra isso. Homossexualismo tem também dentro do nosso meio, que pessoas lutam contra isso. E é um mal que tem no mundo, que o mundo fora abraça. Mas a nossa igreja acaba não tocando muito nesse assunto. O que eu acho engraçado é que esse versículo ele deixa bem explícito tanto o amor de Deus, né, como também a questão de você obedecer a Deus. Porque, de fato, ele dá um contraponto que você
Se não obedecer a Deus, você não consegue, de fato, ter o amor de Deus. O que eu acho interessante nesse versículo é bem isso, né? Isso. A gente tem base porque o pecado sempre vai nos afastar de Deus. Tem até uma passagem muito linda que fala que nada pode nos afastar de Deus. A única coisa que pode nos afastar de Deus é o pecado. Então é impossível, gente, é impossível a gente viver uma vida de pecado e querer viver uma vida íntima com Deus. É impossível. Às vezes a gente quer amar Deus, mas a gente está amando o mundo. Não tem lógica. Não existe dois senhores para comandar a tábua do nosso coração. Aí muitos jovens pensam nisso. Eu estou no mundo hoje, como muito acontece, estou no mundo hoje, mas eu amo Deus. Mas não obedece o que ele fala. É basicamente isso. Eu amo Deus. Tem até, o povo usa como jargões, né? Tipo, Deus me livre. Tá repreendido, misericórdia, Jesus é mais. Mas às vezes as pessoas que dizem isso nem conhecem o Deus a quem ele está falando. Que leva até um pouquinho a parte de... a palavra de Deus está em vós. Tem gente que não conhece nem a palavra. Só conhece o Deus artificialmente. Eu já tive o costume de conhecer muitos jovens que estão dentro da igreja, filho de crente, é aquele negócio todo, mas nunca teve uma experiência com Deus. Não conhece Deus na intimidade. Aí, essa contextualização do pecado e Deus, intimidade, não rola. Porque Deus, ele é santo. E ele chama a gente para santificação. Então, não adianta a gente viver uma vida de pecado e uma vida íntima com Deus, porque não... Então quer dizer que o João, quando ele escreveu aqui, jovens, sois fortes para vencer o pecado, Isso. Sois fortes para vencer todos essas tudo, questões, né? que você falou. Isso. A força do jovem, eu costumo dizer que esse versículo está associado a 2 pontos. O jovem é forte na área espiritual para vencer as hostes do inimigo. Isso é ciladas, às vezes... Essa concupiscência todinha são ciladas que o inimigo faz para tragar as nossas vidas. Então, a força que Jesus nos dá é para vencer justamente esse pecado, vencer justamente essas ciladas para que a gente não venha cair. E a segunda também, a força, trata-se também da questão do jovem ser forte na questão material, no sentido que o jovem ele tem vigor, o jovem tem alegria, o jovem quando tem um objetivo, sai da frente que vai pegar lá na frente. Tem essa diferença mesmo que você vê nesse contexto assim? Sim. Quando chamo os jovens para a força do jovem, o vigor do jovem na Bíblia é muito falado, do vigor da Bíblia. O jovem até pode cansar, mas o Senhor vai estar lá para renovar, por exemplo. Uhum. O jovem é um sinônimo e um semblante de uma pessoa forte, de uma pessoa que tem vigor, que uma pessoa que tem a mente, por exemplo, fresca para aprender alguma coisa. Eu estou aprendendo agora violino aqui pela nossa igreja e também tem uma irmã que é mais de idade e ela até falou assim, é porque tu é jovem, tu consegue pegar as coisas mais rápido, o vigor, né, que o jovem tem. E até o apóstolo Paulo, ele se refere que quando a gente... a obra é para os jovens. Os casados cuidam da sua casa, os jovens é para aproveitar, porque tem tempo, tem vigor na obra do Senhor. Exatamente. Então, por isso que ele diz, jovens, vocês são fortes. Então, me fala uma coisa. Como o jovem que está querendo ser forte também, como é que ele pode ser forte em relação à vida espiritual, em relação a todas as áreas da vida dele? Como é que ele pode se fortalecer? Porque acredito que muitos jovens, eles pensam assim, poxa, a Bíblia diz que eu sou forte, mas eu não me sinto forte. Uhum. Eu me sinto muito fraco, muito pequeno. Como é que tu vê essa quais questão? Conselhos você daria? Quais conselhos? Uhum. O único conselho que a gente dá mais é frisando exatamente no versículo que a gente está. A palavra de Deus está em vós. E antes disso, a gente vai tratar sobre os filhos, os pais. E ele sempre, o João, ele vai frisar aqui, conheceste o Pai. E nos primeiros versículos ele vai até dizer, você tem comunhão com o Pai, com aquele que é desde o princípio. Então, a gente não tem condições de ser forte sem primeiro ter comunhão com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com Cristo. Aquele é a essência, Cristo é a essência da força. Como é que a gente quer ter força se a gente não vai até a essência da força? Então, temos que ter comunhão. Comunhão é exatamente isso, é ter algo em comum. Às vezes, a gente tem algo em comum com tantas pessoas, temos características de tantas pessoas. Por exemplo... Às vezes a gente é comparado, por exemplo, o povo diz, tu parece muito com tua mãe. Aí outros dizem, não, tu parece muito com teu pai, não tem nada a ver. Isso são características
que passa de pai para filho. É. Então, como é que um filho pode herdar as características do pai? Tendo comunhão com ele. Tem manias que a gente pega de outras pessoas. A gente tem até palavrinhas que a gente cita, porque a gente vive tanto em comunhão com uma pessoa que a gente acaba pegando costume. Então, a comunhão é isso. Primeiro, para um jovem ser forte, ele tem que ter comunhão com Deus, intimamente através da palavra, através da oração. A oração é o mais íntimo que um jovem, que um senhor, que qualquer pessoa pode chegar a Deus. A oração é uma das primeiras ferramentas. E a segunda é a palavra de Deus. Assim, a gente sabe que no nosso contexto atual tem várias coisas que, teoricamente, são coisas que estão em nossa frente para impedir que o jovem possa ser forte, né? O que você acha disso no contexto atual? Como é que a gente pode trazer para o jovem essa questão de ser forte, de manter a fé, por exemplo, com o advento das redes sociais, que às vezes impede de você buscar a Deus, de você ser forte, digamos assim. Como é que você vê essa questão? No século XXI, hoje, que dia é hoje? Que a gente está gravando dia 22 de junho, às 7 horas da noite. Como é que um jovem hoje, no mundo tecnológico que a gente vive, como é que ele consegue ser forte? Eu acho que a base não é nem tanto o problema da tecnologia, que a tecnologia, eu acho que acredito seja uma bênção para nós, que a gente pode estar aqui conversando com vocês, mas outra pessoa lá do outro lado pode estar vendo. Eu acho que é mais a questão de colocar no coração que é fazer o certo. Quando a gente está firmado na palavra de Deus, a gente não vai querer fazer contra, tipo, a gente não é contra Deus. Se Deus disse que isso é certo, eu vou naquilo que Deus disse. E para eu crer naquilo, eu tenho tanto amor, essa é a palavra, eu tenho tanto amor por Deus, que eu não vou fazer isso, porque a palavra dele diz que não é para fazer. Ter a conscientização do amor de Deus. Uma das coisas principais que eu não largo a presença de Deus é isso, é o amor que eu sinto por ele. E muitos jovens hoje em dia não conhecem Deus como um pai, não conhecem Deus, por exemplo, como um noivo, não conhecem Deus como um amigo, um confidente, e acabam se afastando. O mundo acaba corrompendo a visão, porque muitos jovens acabam não tendo várias amor. armadilhas, né? Isso. E até nosso texto fala, a concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem ama a Deus vai priorizar Deus. E com certeza Deus vai priorizar você também. E assim, como é que você vê, qual conselho você daria para um jovem hoje que ele não venha amar? Eu estou falando já agora no contexto do século XXI, que a gente tem vários, como eu já falei anteriormente, a gente tem vários adventos, redes sociais, sei lá, algum hobby, que pode ser que impeça a gente de ter mais um acesso contínuo a Deus, espontâneo, que mexa com a nossa força, com a fragilidade de buscar o Senhor. E assim, como é que você vê essa questão no século XXI, se tratando do texto, em um jovem não amar nada que está no mundo? Como é que você vê essa questão? Tudo que a gente tem, às vezes a gente tem um certo amor, né? Mas a questão por exemplo, eu amo fazer alguma coisa. Isso vai impedir a minha vida com Deus, pode ser que impeça, mas eu acho que isso aí também entra já no contexto que você falou entra no contexto. Nem tudo é lícito, mas... Como é? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Isso. Sim. Às vezes a gente pode amar muitas coisas. A gente pode amar pessoas, amar coisas, amar hobbies. E isso, cara, isso não é pecado, isso não é errado. Até porque a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que amar as nossas coisas. Agora, priorizar as coisas, eu acho que acaba prejudicando, sim, muitos jovens. Então, em vez de priorizar algo como fonte principal da sua existência, a gente usar esses elementos para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Por exemplo, se eu gosto muito de tocar, eu vou usar esse amor que eu tenho por tocar para glorificar o nome do Senhor. Colocando sempre Deus no centro. Eu faço isso, eu tiro foto, né, Lucas? Glória, tiro foto para a glória de Deus. Sempre ter a mentalidade que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, muitas pessoas podem até dizer, mas vocês vivem num casulo, vocês vivem muito preso, porque vocês não fazem o que vocês querem. Pelo contrário,
A Bíblia nos mostra que somos livres, somos libertos para fazer Pior tudo que que a para o gente quer. mundo, eu acho que para o mundo isso aí é sinônimo de não ser forte, digamos É, assim, né? Você isso. tá preso a alguma coisa dentro da igreja. É a gente usar da nossa liberdade Eu para tomar uma aguinha glorificar. aqui, mas nem botaram água pra Esqueci desse detalhe. Obrigado, produção. Pode continuar. É a gente, Vai falar. é a gente usar da liberdade para glorificar a Deus. Tem gente que é preso, no que eles vivem, tipo, não sai, por exemplo, do alcoolismo, do pecado. Tem pessoas que são aprisionadas por isso, por drogas, por vícios. E às vezes querem ser libertos, Às vezes querem sair e não conseguem. Não consegue ser o quê? Livres. Forte. Ah, é. Então, acaba o povo pensando que pelo fato da gente não fazer, a gente torna-se pessoas fracas. Fracas. É esse o contexto, o paradoxo que existe entre isso. É interessante, né? Por isso que às vezes taxam a Bíblia de livro retrógrado, de livro antigo, que não se Precisa dá ser aos moldes atualizado. do século XXI, desatualizado, mas a gente vê que é justamente o contrário, né? Quem de fato tem uma nova vida, quem de fato conhece de verdade a Deus e segue a firme suas escrituras, seus mandamentos, a gente vê que é forte, né? Que é o paradoxo ao contrário do mundo. O mundo é fraco e nós somos fortes. Por quê, irmã Ruth? Porque já Porque o quê? já vencemos o mal. Porque já vencemos o maligno, né? Isso aí é bastante interessante. Eu acho que isso aí se molda não só para esse versículo de João, mas eu acho que para todos os versículos da Bíblia, né? Sempre tem um paradoxo para amar o mundo, sendo que o mundo é contra a gente. Contra a gente, entre aspas. Fala que o que a gente faz é retrógrado, é antigo, é coisa do passado e tal. E a Bíblia sempre vem de encontro a essas coisas, mostrando que, de fato, ela é um livro bastante atual, né? Tem até no 1 João, capítulo 4, ó, filhinhos, sois de Deus. Foi de Deus. E já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, o mundo fala, com certeza. O mundo fala com muita fúria, dizendo que você é fraco. E muitos jovens se sentem fracos. Mas gente. Maior do que está no mundo, já prevendo que o mundo vai tacar essa xícara sem água aqui nos jovens cristãos, né? Nesse contexto da coisa. Exatamente. O mundo já tem um ataque do mundo aqui presente. Já tem um ataque do mundo e ele diz, ó, maior que está em vós. Porque no contexto dele já existia esse ataque, não é de hoje. Já existe. Não é de hoje, né? Com certeza. Antigamente que existia mesmo ataque pro povo. É interessante. Ô, Débora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Trazendo para a sua vida espiritual. Você que é uma jovem, né, aqui da nossa igreja. Já aconteceu de alguém vir falar essas coisas para você? Ai, você é da igreja. Quando você se Você não converteu? pode fazer isso. Gente. Como foi essa história, meu? Como foi pra você ser forte? Porque, olha, é uma jovem da nossa igreja, certo? É. Fraco já. Forte como a gente. Forte, Jesus, forte. Forte como a gente. Porque é como ela falou. Porque a gente passa, né, esses momentos. Isso. Como ela falou no Exatamente. início. Por ser da igreja, não quer dizer que estamos sujeitos a ser sempre... Peraí, deixa eu recapitular. Por sermos da igreja, as pessoas acham que é o Superman. Exatamente. Que não estamos sujeitos a nada, que somos fortes o tempo todo, mas é justamente no fato isso. Como é que foi na sua conversão? Gente, foi muito difícil. É que o povo olha pra gente e pensa que a gente é forte sempre, né? Como o Lucas estava dizendo. Não. Tem momentos de fraqueza, sim. Tem momentos que a gente diz, ó, tenho nem força mais para andar, não consigo nem chegar, pelo menos na igreja, porque eu tô cansada, eu tô fraco. E hoje a gente tá diante disso, de jovens que se sentem fracos. E não é errado se sentir fraco. Até porque a nossa Bíblia fala que a gente pode ficar fraco. É na fraqueza que a gente é forte. Isso. Quando a gente se esvazia da gente mesmo, a gente fica fraco, a gente não tem força. A gente fica totalmente... fica difícil, cara, de andar, a gente não se vangloria. Quando a gente se esvazia da gente mesmo, a gente percebe como a gente é dependente de Deus. Por isso que até Paulo fala, né, quando vocês se esvaziam, quando vocês estão fracos, na verdade, vocês são fortes, porque Cristo vai estar na gente. Quando a gente se esvazia do nosso eu, Cristo se enche na nossa vida com a força necessária para vencer. E você já teve você já teve alguma experiência Sim. pessoal? Voltando, né? Para usar como exemplo, às vezes tem algum jovem que está nos assistindo que ele
tá fraco. Sim. E hoje a gente veio aqui trazer força para as pessoas. Força. Isso aí. Gente, uma vez, no início da minha convenção, na verdade da minha convenção não, que eu sempre fui da igreja, mas teve um momento em que a gente começa já a mudar, né? Nossas roupas, nossos costumes. E uma das coisas que aconteceu comigo foi exatamente isso, que acabou tocando muito em mim. Uma vez uma irmã, uma pessoa do mundo, disse assim: nossa, Débora, tu é tão bonita, mas tu parece uma velha, sabia? Tu parece uma velha com essa roupa. Não, tu é muito fraca. Porque tu usa esse tipo de roupa, tu é aprisionada. O que é que acontece? A igreja te prende. E isso é algo que tocou muito em mim naquele tempo. Porque eu dizia, meu Deus, eu sou fraca porque eu visto esse tipo de roupa. Aí, fraca no sentido psicológico, tá, gente? Não é nem por força. Mas isso foi algo que foi moldado em mim. Deus amava do jeito que eu me vestia. Que no caso é um estilo de conduta. Um estilo totalmente comportado que glorifica a Deus. Mas para o mundo não é. Aí acaba o quê? O mundo sempre vai bombardear a nossa mente, dizendo que a gente é fraco. Pode ser em muitas áreas. Pode ser na área financeira, pode ser na área emocional, pode ser na área pessoal. Nossa vida está repleta de bombardeios do inimigo para nos enfraquecer e nos entristecer, para a gente largar a presença de Deus. Eu acho que João escreveu aqui, já dizendo que os jovens eles são fortes, porque já tinha gente, sei lá, no contexto da época, dizendo que eles eram fracos, gente tentando diminuir, pessoas tentando colocar para baixo por causa da sua fé. Eu acho que ele já escreveu essa parte aqui desse versículo, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Se ele está dizendo que são fortes, é porque já tinha, contextualmente falando, sinônimos de fraqueza, indícios de jovens serem chamados de fracos, serem tentativas do mundo de tirar os jovens da presença de Deus. Eu acho que nesse contexto aqui, ele já diz fortes porque já tinha indícios de ser fraco, não de ser fraco, de serem chamados de fraco. Eu acho que faz total sentido com o que você está falando, né? Faz total sentido também. A gente é bombardeado, o inimigo vai bombardear a nossa mente. Até porque tem um versículo específico lá em Lucas que diz que os filhos das trevas, os filhos do mundo, são mais prudentes do que os da luz. No sentido assim, que os filhos do mundo, da treva, no sentido mundo, eles vão se aperfeiçoar em muitas áreas. Eles vão se organizar em muitas áreas. A gente pergunta a uma pessoa do mundo, por exemplo, sobre a vida profissional. Nossa, essa pessoa vai lidar detalhadamente tudo, os seus planos, os seus projetos. E quando pergunta, por exemplo, alguém da igreja, acaba trazendo aquela circunstância, eu não sei o que é que eu faço. Mas quando a Bíblia nos diz que somos fortes, é porque o Deus que habita na gente é forte. A gente está falando de um Deus que ele é cheio de sabedoria. Daniel se destacou na Babilônia porque servia a um Deus forte. Então ele tornou-se forte numa geração corrompida. Então a força de Deus para as nossas vidas é nesse sentido também, que ele nos capacita, ele nos dá força na nossa área financeira, na nossa área profissional, para a gente virar, por exemplo, o destaque. Daniel virou o destaque na Babilônia, no período da Pérsia também, porque ele confiava em Deus. Não é porque tinha outras pessoas que eram fracas, não, pelo contrário. Tinha pessoas que também eram capacitadas, mas quando a gente tem Cristo, a nossa força ainda é maior, nosso vigor ainda é bem maior. Isso já é outro contraponto dessa frase aqui, né? Porque tanto tem a questão da pessoa, teoricamente, ser desmerecido, sendo fraco, ele já dando um indício de você tem que ser forte, como também a força de Deus para ajudar aquela pessoa. Tem a questão do mundo e tem a questão de Deus encorajando para a pessoa ser forte. Então, ambos os aspectos, em ambos os contextos, tanto que eu tentei falar aqui, como bem leigo que sou, né? E hermenêutica aqui, como também o que você falou, né? E assim, você estava contando a questão do testemunho, que a pessoa falava da sua roupa e tal. Sim. Eu te atrapalhei, mas você pode continuar. Glória. Não, mas então, a palavra me consolou. Eu acho que a gente tem que buscar as pessoas buscar a pessoa certa no momento de dificuldade. Eu busquei uma pessoa que iria me ajudar.
Eu disse, ai, fulano falou isso de mim, falou isso da minha roupa. Você às vezes tá fraco, aí vai buscar uma pessoa, você vai ficar mais, que deixa você mais fraco. Ai, não façam isso, sangue de Jesus. Deixa a pessoa mais fraca ainda. Não, mas isso é verdade, isso é verdade. Tem pessoas, por exemplo, dentro da nossa igreja, tem um jovem tá fraco. Aí, em vez de procurar uma pessoa forte, um pastor, um líder, aí vai procurar um amigo fraco da escola. Tô rindo, mas é com respeito. Ei, mas é uma realidade. É Justamente verdade. eu acho que para quem é novo convertido e tal, Isso. que tem essa dificuldade enfim, isso aí. Aí eu busquei uma pessoa que estava forte em Cristo. E ela disse, Débora, não, você não é velha porque você se veste assim. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E por causa disso você glorifica a Deus com sua vestimenta. Nossa, ali foi... Leia esse versículo. Isso que é um conselho. Leia esse versículo, abra sua Bíblia e leia. Você tem que viver uma vida de santidade até nas suas roupas. Você tem que viver uma vida de santidade no seu comportamento, na sua vestimenta, no jeito que você anda. E isso foi naquele momento, foi tipo uma injeção mesmo pra gente ficar curado. Que eu tava fraca, realmente eu fiquei triste naquela situação, mas foi um momento em que uma pessoa que estava forte na palavra indicou, dizendo, leia a palavra e você vai ver que você não é fraca, você é forte, você é prudente, você é santa. E é isso que eu quero falar para vocês jovens também. Você não é fraco, você é forte, porque a Bíblia diz que você é forte. O mundo está dizendo que a gente é fraco, que a gente não vale, que a gente não presta, que a gente não tem credibilidade, mas a nossa Bíblia diz que a gente é geração eleita, que a gente é nação santa, que a gente é povo adquirido, filhos de Deus, eleitos de Deus. Então como é que a gente pode ficar fraco vendo o que a Bíblia diz sobre nós? Às vezes a gente se alimenta de tanta coisa, se alimenta de panfletos, de notícias, e não vai preencher a nossa alma, mas a nossa Bíblia vai preencher até as mais profundas vazios das lacunas que tem na nossa alma, a Bíblia preenche. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, uma pregação aqui. Isso aí é muito importante. Isso aí vai fazer com que os jovens, a cada vez mais, cada dia ele fique mais forte, fique mais revigorado. E o que a irmã Débora está dizendo para você, jovem, que está nos assistindo, é para você andar sempre com uma pessoa mais forte no sentido do contexto da Bíblia, mas sempre com uma pessoa mais crente do que você. Porque não adianta você estar fraco na fé, não adianta você estar meio cambaleando, digamos assim, no contexto mais nordestino, e andar com uma pessoa, pedir conselho a uma pessoa mais fraca do que você. Você tem que saber escolher bem, alguém para lhe aconselhar, para que você possa ficar forte, ter a sua fé revigorada cada dia mais, a cada vez mais, e assim a gente vê de fato Deus agindo. Eu sou convidado hoje aqui, Mas é verdade, isso é tudo verdade. Mas é verdade o que você está falando. Não, é isso aí. E assim, a gente já está... a gente já tá chegando no nosso final do nosso episódio de hoje. E assim, eu quero pedir para a irmã Débora agora ela deixar uma mensagem, um conselho para algum. Ela já falou muitas coisas relacionadas, mas assim, sempre é bom salientar, sempre é bom ressaltar. Deixa uma mensagem de incentivo, uma mensagem de ânimo, às vezes para aquele jovem, para aquele adolescente. O nosso público é muito mais voltado para o adolescente, para o jovem, que ainda está tendo um amadurecimento bíblico, espiritual na sua fé. Talvez ele esteja nos assistindo e ele esteja fraco, esteja cansado, esteja pensando em até mesmo sair da igreja. E eu creio que com o que ele ouviu nesse podcast hoje, ele vai mudar o conceito, vai mudar de ideia e vai se tornar forte. Então, deixa um conselho para esse jovem que está nos assistindo neste dia, nessa tarde, nessa noite, não sei que hora o pessoal está assistindo a gente, que vai fortalecer a vida das pessoas. O que eu tenho a falar para vocês é que jovens, vocês são chamados para ser fortes, para vencer as barreiras da iniquidade que o mundo estabelece através do poder da palavra de Deus. Tenha em mente que Deus chamou você para ser forte em uma geração de fracos. Deus chamou você para ser luz em uma geração de trevas. Então, o que eu tenho a dizer é isso, que Deus ele tem o melhor preparado para você. Não desista porque você está pensando que está fraco no momento. Deus é aquele que renova as nossas forças e nos dá esperança. Então, você é chamado
para ser forte. Amém. Amém. E a gente já está chegando ao final de mais um episódio do nosso Bleriano. Já quero aqui agradecer a presença da nossa irmã Débora. Amém. Deus continue abençoando sua vida, abençoando essa longa jornada que você tem pela frente, que a gente vê que está fluindo, Amém. fluindo. Pois é. A gente percebe, né? É. E é isso, Deus Tá abençoe a sua crescendo vida. cada vez mais ministerialmente. E acompanhe elas na rede social, tá? Porque ela Vai estar tá aparecendo com tudo as redes lá. sociais dela aqui, Débora. Amém. Ela faz como é que é? Tu faz um devocional diário que eu vejo, né? Sim, gente, Conta um pouco tem aí pra gente. conteúdo, tá? Vai, faz aí o Conta aí seu para o pessoal seguir Vamos tu vender e nosso peixe te aqui. acompanhar lá no Instagram. Gente, tem conteúdo, tá? Nas minhas redes sociais. Eu sempre abordo vários temas, então você está convidado. Também temos devocionais, não tão diários, mas sempre tem devocional sendo lançado lá, então você é convidado a me seguir e ser cheio do Espírito Santo, da palavra e do conhecimento. É de uma maneira bem didática que eu tento trazer algumas informações. O meu lado é mais teológico, então eu trago informações teológicas, mas de uma maneira didática bem interessante para você compreender de uma maneira maravilhosa. Assim, então você Maravilhosa. segue a irmã Débora nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui. E ó, a nossa igreja, não esse ano, no próximo ano vai completar 100 anos. 100 Estamos no anos. ano do quem sabe, Pré-centenário. jubileu. Jubileu. E assim, quem vai não. Estamos com as camisas já disponíveis para vender. Traga para cá, meu amor, por favor. Esse aqui é o nosso irmão Pedro. Dê um tchauzinho ali, ó. Irmão Pedro, ó. Pega aqui, irmã Ruth, você vai ser a merchandising. Olha aí, gente, E- que linda. E assim, ó, nós Olha temos a vários Bia. modelos. Você que é de jovens, você é de criança. A gente tem cada cor definida para um departamento da nossa igreja, como a irmã Ruth está mostrando. Essa rosa, por exemplo, é da UFAD, Tem União aqui, Feminina ó, da tem Assembleia aqui de o nome. Deus. Aí eu tenho a lista aqui, DEFAD é a cor laranja, o Jade é a preta, Uniade crianças, esse azul, qual é a cor desse azul? Esse azul aí que Ruth vai Um mostrar. azulzão clarinho, ó. Aí o FAD rosa, Uniade, UNAD, adolescente cinza. A gente tem várias cores aqui para você comprar, adquirir e tanto ajudar o centenário da nossa igreja para a gente fazer a festa e também você ter o seu uniforme para estar nos eventos que vão ter. Já começaram em nossa igreja os eventos pré-centenários nos estados, aqui em Campina também, as cruzadas. E assim, você pode adquirir através do como é? Zap do Centenário. Vai estar aparecendo aqui na tela. Você pode entrar em contato, que vai ter umas pessoas muito legais e muito atenciosas, como nosso irmão Pode Pedro dobrar, aqui, tá? para atender você e fazer com que você adquira a sua camisa com mais praticidade É, e gente. facilidade. Ó, eu vou já pegar uma para mim aqui, para a gente já apresentar os Blerianos a partir da próxima semana com elas. E você também pode adquirir. É só mandar uma mensagem no WhatsApp, no Zap do Centenário, que você vai entrar em contato e é muito fácil, é muito prático. Lembrando que você vai estar ajudando também na festa, Isso, né? é isso aí. Ao- Além de ficar uniformizado de acordo com o seu departamento, você está ajudando A na obra. festa dos 100 anos da nossa igreja Exatamente. aqui em Campina Grande, na Paraíba. E assim, depois desse belo merchan, né? Aqui a gente tem merchandise. A gente vai encerrar o nosso podcast. A gente quer agradecer mais uma vez a irmã Débora pela disponibilidade, né? Elucidou os fatos aqui pra gente. E assim, vai aparecer as redes sociais da nossa igreja aqui. Você que não é inscrito no canal da nossa igreja no YouTube, você se inscreve. Vai aparecer as nossas redes sociais aqui na tela também. Lucas, Débora. E Ruth. até o próximo Blair. E Ruth, E eu Ruth. sou menino. Lucas, Débora, eu pensei que eu tinha falado teu nome. Lucas, Ruth, Gente, vai como estar é que pode? vai estar aparecendo para vocês se inscreverem aí. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. E até o próximo episódio do Bleriano, Blerianos. tchau. Tchau.